Olá, mulher linda, sábia e que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e nós estamos lendo juntas o livro Incrível Graça, de Hernani Santos. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Vem. Leitura 23. A vingança de Deus. Pai, eu oro pela amiga que me ouve. Nos ensine a conhecer a Tua paternidade e nos ajude a crer que somos filhas. Eu oro em nome de Jesus. Amém. A vingança de Deus. Leia esse texto de Isaías, capítulo 61, do versos 1 ao 3, com muito cuidado, pois nele encontramos alguns dos tesouros mais poderosos das Escrituras. Veja, o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que estão tristes, ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhe dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvore de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Essas declarações são sobre Jesus e são muito fortes e relatam exatamente sua missão e ministério. Neste texto está exatamente a natureza de Cristo. Está escrito tudo o que ele veio pregar e fazer. Observe o verso 2. A apregoar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Durante muito tempo, esse texto foi mal interpretado. Ainda esses dias, ouvi um pregador dizer: ele virá para fazer vingança. Estou anunciando o dia da vingança do nosso Deus. Você vê como uma má interpretação de texto pode deturpar tudo. O problema é que a maneira que você crê sobre Deus irá influenciar como você vive e como lê a Bíblia. Veja bem, o dia da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus são o mesmo dia. Que dia é esse? Para que serve esse dia? Será que ele já veio? Vejamos de novo o verso 2 completo. A apregoar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar a todos os que estão tristes em Sião. Você percebeu? O ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus é para consolar todos os que estão tristes em Sião. O texto deixa claro que o dia da bondade será o dia da vingança, com um propósito definido, que é consolar todos os que estão tristes em Sião. Então temos a clareza que o dia da bondade e o dia da vingança são o mesmo dia. Agora observe algo. Satanás entrou em cena, seduziu o homem e o fez pecar. Por causa de Adão, todos pecaram e morreram. Romanos capítulo 5, versos 17. Então esse homem se tornou inimigo de Deus. Veja bem, Deus nunca foi inimigo do homem. O homem é que se tornou inimigo de Deus. Deus nunca deixou de ser pai. O homem é que deixou de ser filho. Veja Isaías no capítulo 53, versos de número 6. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Nós nos tornamos seu inimigo. Veja Colossenses capítulo 1, versos 21. Antes, vocês estavam separados de Deus. Na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Por que o homem se tornou inimigo de Deus? Qual foi o motivo que levou a essa inimizade? A resposta é simples. Deus foi ofendido, foi difamado. Desde o Éden, Satanás vem difamando Deus para o homem, passando a ideia de um Deus privador. Durante todo o tempo, o homem tem uma imagem distorcida sobre Deus. O nosso Deus é amoroso, provedor,
cuidador, bondoso. Ele sempre foi bom e amoroso. Mas Satanás quer que todos pensem ao contrário. Que Deus pode fazer o mal a qualquer um, a qualquer hora. Que Deus não é justo, é mimado, é vingativo e não ama o homem tanto assim. Isso é denegrir a imagem de Deus. Isso é deturpar o amor de Deus. Às vezes pergunto-me se o que alguns pregadores estão pregando não está mais alinhado com o que alguns ateus e até produtores de filmes americanos falam. O Deus mau, vingativo, não compassivo, horrível. E isso é difamar Deus. E posso lhe afirmar que Deus não é nada disso. Sabe qual é o problema? É mais fácil querer ser igual a João Batista do que igual a Jesus. Criticar é fácil, mas amar é que é difícil. Ouço coisas como: onde estão os João Batistas dos nossos dias? Eu prefiro perguntar: onde estão os que se parecem com Jesus em nossos dias? Jesus não teve seus momentos de ira? Claro que teve, mas contra quem foi a sua ira? A santidade de Jesus atraía pecadores e repelia fariseus. Muitas vezes a nossa santidade atrai os fariseus e repele os pecadores. É fato que Deus foi difamado e continua sendo. A maneira que muitos falam sobre Deus, que muitos apresentam Deus, só o difama, não retrata o Deus amoroso e bondoso que é. Posso lhe afirmar que Deus é Pai. Como Pai, disciplina e corrige seus filhos, mas não é nem a metade do que muitos pregadores pregam e ensinam. Até em seus alertas sobre inferno, sobre ira, vemos o seu amor, não em tom de ira, mas em tom de cuidado e amor. Mas Deus se vinga? Como já mostramos em Isaías, capítulo 61, versos 2, o ano da bondade e o dia da vingança são o mesmo dia. A apregoar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Isaías capítulo 61, versos de número 2. O dia da vingança é quando Deus irá mostrar como Ele é bom e amoroso, o quanto seu amor é grande, e o dia da bondade e da vingança é para consolar a todos os que choram. Mas do que Deus se vinga? Veja bem, nós fomos roubados, porque eu, o Senhor, amo o juízo, odeio o que foi roubado, oferecido em holocausto. Isaías capítulo 61, versos de número 8. Deus não deixou de ser Deus com o pecado do homem, não mudou em nada, não diminuiu, não perdeu em nada sua força, soberania e seu poder. Quem foi roubado, caiu e perdeu a filiação e a herança fomos nós. Nós deixamos de ser filhos, fomos roubados do nosso amado paizinho. Nós éramos como ovelhas, indo ao matadouro, indo para o nosso próprio caminho. Isaías 53, verso 6. Fomos sacrificados, morremos, fomos roubados de nosso bem maior que era o bem, o dom de sermos filhos de Deus, mas nós nos tornamos órfãos. O próprio significado da palavra órfão elucida isso. A palavra órfão vem do hebraico, yatom, que quer dizer destituído. Ser órfão da Bíblia não é apenas alguém sem pai, é também, mas o sentido é ainda mais forte. Órfão na Bíblia fala de alguém que perdeu a sua posição, perdeu sua herança, que foi roubado, abandonado, com medo, em pânico, escravo, cheio de jugo pesado. Este é o sentido mais real da palavra. E foi isso que a queda, que o pecado de Adão, que a atuação de Satanás fez conosco. Veja a história de Davi e Mefibosete, registrada em 2 Samuel capítulo 2, versos 9. Já havia alguns anos que Saul e Jonathan tinham morrido e Davi era rei. Certo dia, Davi diz: existe alguém na casa de Saul para que eu mostre bondade por amor de Jonatas? Observe que ele não disse: há alguém da casa de Jonatas. Ele disse: há alguém da casa de Saul. A casa de Saul se tornou maldita por causa dos seus inúmeros pecados. Ele caiu, morreu e toda a sua família foi extinta.
Mas Davi, ao se lembrar de Jonatas, diz: existe alguém da casa de Saul para que eu mostre bondade por amor de Jonatas? Logo, alguém lhe traz a notícia: existe um, chama-se Mefibosete, mora em Lodebar, na casa de Maquir. Então Davi prepara a sua carruagem e vai até Lodebar. Era a periferia do reino. Imagine o rei chegando na favela, indo ao encontro de Mefibosete. Ele deixou seu trono e foi, e não se importou com seu nome nem a sua glória. Qual a culpa Mefibosete tinha de ser quem ele era? Era manco, morava de favor, escondido, ele herdou os pecados de Saul, vivia com medo, era órfão, solitário, assustado. E Davi vai à casa de Maquir e leva Mefibosete para o palácio, restitui-lhe tudo e o adota como filho. A natureza do homem hoje revela todas as caracterizações da maldição da orfandade. Ele ataca, anda com medo, é rude, esconde-se, mas o Senhor deixou seu trono de glória e veio ao nosso encontro. Ele mesmo, sendo igual a Deus, não se importou e veio. Filipenses capítulo 2, verso 6. Mostrou bondade a cada um de nós. Viu que éramos malditos. Recebemos a herança maldita de Adão e vivíamos com medo. No dia de seu nascimento, começa a vingança de Deus. Eu amo a vingança de Deus. Agradeço a vingança de Deus. A vingança de Deus está do nosso lado. Ele veio por nós. Deus sabe da injustiça que Adão e Satanás fizeram com a raça humana. Sabe que recebemos a sua herança e que sem a sua obra iremos todos para o inferno. Mesmo antes de cometermos um pecado sequer, já nascemos condenados. Já nascemos para ir para o inferno. Nascemos pecadores, nascemos com a natureza pecaminosa. Isso não é justo e Deus sabe disso. A obra de Adão condenou a todos. Por causa do pecado original, todos nascem em pecado e, a menos que creia em Jesus, irá para o inferno. Se isso é justo? Não, não é, mas é herança. Alguém tem de pagar a dívida, a menos que Deus faça um favor imerecido, e foi exatamente isso que aconteceu. Uau, glória a Deus, que revelação, que discernimento desse tema. Nós somos sim órfãos, enquanto não aceitamos Jesus como o nosso justificador, como nosso resgatador, e passamos então a chamar o nosso Deus de Abba Pai. Que Ele nos ensine hoje a crer que somos seus filhos, e por sermos filhos que nos arrependamos dessa herança e que alcancemos o favor do rei, assim como Mefibosete alcançou o favor de Saul, de Davi, ainda que merecidamente, ainda que dono de uma herança maldita, mas ele foi resgatado e nós também somos resgatadas pelo amor de um Pai amoroso. Um grande beijo e até a nossa próxima leitura.